Desemprego tem forma, podendo ser friccional, estrutural ou cíclico. E conhecê-lo é muito importante para que o investidor tome a melhor decisão de momento para se investir. Meu nome é Emerson Carvalho e no vídeo de hoje vamos falar sobre o que todo investidor deveria saber sobre taxa de desemprego. Vamos ao vídeo. O que todo investidor deveria saber sobre taxa de desemprego? Vamos falar das formas de desemprego. Primeiro, nós temos a forma de desemprego que é friccional, que é a forma natural de desemprego. Nada mais é do que a transição de um emprego para o outro. E nesse intervalo que o funcionário, que a pessoa fica desempregada, essa é a taxa natural de desemprego. Ele normalmente galga posições melhores. Então isso não necessariamente, essa taxa, ela é ruim, mas ela pode ser até boa tanto para a pessoa quanto para o governo, que com um salário maior a pessoa teoricamente irá pagar maiores impostos também. Depois, como segunda forma de desemprego, nós temos o desemprego estrutural, ou também chamado desemprego econômico. O que é esse desemprego estrutural ou econômico? É causado pelo avanço da tecnologia, o descompasso da habilidade do profissional e da tecnologia que chega ao mercado. O que acontece? Uma máquina ele vem e substitui alguns funcionários, que agora basta um funcionário apertando um botão ou um funcionário programando aquela máquina. E esse funcionário que teoricamente teria que se realocar no quê? Na manutenção dessa máquina, ele ainda não tem essa habilidade. Então ele vai, a partir daí, se profissionalizar, aprender como efetuar a manutenção nessa máquina. Então todo esse período entre ele fazer um curso, aprender para então se realocar no mercado de trabalho, esse descompasso que é gerado, causa um momento ali de desemprego. Então esse é o desemprego estrutural e também chamado desemprego econômico, que é causado principalmente por avanços na tecnologia. Esse desemprego também ele não é visto pelo governo, ele não tem vontade política muito relevante para ser evitado. Por quê? A máquina ele cria escala de produção. Produzindo mais, o que acontece? Produzindo mais se vende mais e vendendo mais a empresa tem mais lucro, o que paga mais impostos sobre esse lucro. Então o governo ele vai receber mais imposto. Então também não é uma maneira de desemprego, uma forma de desemprego que afeta o governo e por consequência não é uma forma de desemprego visto de maus olhos pelo governo também. A última forma de desemprego, que é o calcanhar de Aquiles do Estado, é a taxa de desemprego causada por ciclos, que é cíclica ou conjuntural. O que acontece? Ela é causada por depressão financeira, depressão do ciclo econômico. O que acontece? Na taxa de desemprego cíclica ou conjuntural, acontece por conjunturas econômicas que levam a economia à depressão. Agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo, passamos por uma forte depressão mas dado início pelo vírus do Covid-19. O que aconteceu? Nessa depressão, muitas empresas fecham, muitos trabalhadores perdem o emprego. E por que o governo tenta evitar isso de qualquer maneira? Porque com essa menor produção, existe uma menor arrecadação de impostos para manter a máquina pública, que sabemos que ela não é muito eficiente na sua gestão financeira e que ela exige muitos recursos para ser mantida. Então essa forma de desemprego é a que o governo tenta evitar a todo custo. Então existem incentivos políticos, incentivos econômicos, fiscais, que o governo tenta sempre adiar essa crise justamente para isso, não haver essa falta de impostos e ele não sofrer com essa falta de verba gerada pela baixa, pelo alto índice de desemprego. E o que acontece também? Nesse momento que o governo está sem arrecadar, ele não consegue incentivar suas campanhas, não consegue dar prosseguimento a toda aquela estrutura que ele tinha programado para sua realização.
Então, a taxa de desemprego cíclica, o conjuntural, é a taxa de desemprego que o governo tem maior interesse em fazer adiar ela para o próximo governo, e se ele pudesse nem existir. Mas chega um momento que o capital está alocado de uma maneira tão ineficiente, porque ciclos econômicos fazem isso, faz com que o capital seja expurgado, aquele capital ineficiente, e que permaneça apenas o capital eficiente, e que o capital ineficiente migre também para um lugar eficiente. Mas o que você está querendo dizer com isso? É o seguinte: quantas empresas não abrem falência em momentos de crise? O que acontece? Essas empresas normalmente que fecham, elas são as empresas menos eficientes do mercado. Vários concorrentes delas vão permanecer. Então essas empresas menos eficientes, mais mal administradas, são o capital mais ineficiente que existe no mercado naquele momento. Então esse capital ineficiente, ele fecha, dando abertura para o capital eficiente prosperar ainda mais quando essa crise é superada e a economia começa a crescer novamente. Então a crise, apesar de todos os males que ela causa, o desemprego, ela é necessária para que haja uma alocação de capital nas formas eficientes de produção. E o que eu falei lá atrás, que o governo ele tenta adiar de toda maneira essas crises econômicas, realmente acontece isso. Por quê? Às vezes uma empresa que era ineficiente, o governo dá tanto incentivo, tantos benefícios, que aquela empresa permanece atuando no mercado. Ela pode permanecer no mercado e pode até crescer e se expandir. E quando realmente o governo não dá conta, mas não consegue adiar essa crise, essa empresa se tornou ainda maior, para então entrar em falência e prejudicar ainda mais funcionários, mais trabalhadores. Então, se não existisse atuação do governo, qual que é o consenso? Que crises econômicas sim iriam acontecer, mas elas iriam acontecer mais vezes, mas com menos efeito danoso. Não seria tão agressiva quanto são as crises atualmente, com intervenções de bancos centrais, de incentivos governamentais. Então, agora que entendemos toda a taxa de desemprego, as formas dela, vamos tentar linkar isso aos nossos investimentos. Então, esse é onde queremos chegar. Como linkar todo esse conhecimento agora aos nossos investimentos? Para explicar melhor, vamos fazer uma analogia aqui com um fruto qualquer. Um fruto, quando ele está verde, o que é mais tendencioso que aconteça após isso? Que ele cresça, continue crescendo, amadureza e se torne um fruto de excelência. A economia, quando está ruim, o que ela tende a acontecer a partir dali? Claro, ela pode ficar pior ainda, mas o que é o mais tendencioso? É que ela começa a melhorar, expandir, diminuir a taxa de desemprego, ter mais emprego, salário aumentar e ela entrar no momento de prosperidade. Então, ela entrando nesse momento que ela está produzindo, que ela está pujante a economia. Vamos novamente comparar o fruto. O fruto que está maduro, grande, suculento, o que acontece a partir daí? Se você não comer, ele vai apodrecer e vai cair. A economia também, ela não tende a ficar pujante para sempre. Ela existem os altos e os baixos, são ciclos econômicos. Por isso que é chamado ciclo, porque ele sobe, depois ele desce e assim sucessivamente. Então, uma economia pujante tende mais, pela probabilidade, é mais provável que ela continue a crescer ao infinito ou que ela chegue no momento que ela estoure. Claro, ela vai estourar, vai ter muito capital ineficiente, igual já falamos, que precisa ser expurgado, que precisa ser retirado dali. Então ela vai entrar em um momento de declínio. E o que é isso acontece? E o que isso tem a ver com a taxa de desemprego? No momento que a economia está mais pujante possível, é o momento em que a taxa de desemprego está nos menores índices históricos. Então, um pouco antes dessa crise do Covid-19, ouvíamos falar de economias no mundo aí, que elas estavam nas menores taxas de desemprego há muito tempo. E muitos viam isso com bons olhos, falando, nossa, a economia agora está boa, está bombando, é agora que eu vou investir. E é justamente ao contrário, o investimento em algumas ocasiões, em alguns conceitos, ele é muito contraintuitivo. O que acontece? Se está na menor taxa de desemprego, se o fruto lá está grande, está sadio, suculento, o
que vai acontecer? Vai apodrecer. Economia é a mesma coisa, ela vai entrar numa fase de depressão. Não estou dizendo que apenas o índice de desemprego vai te dar essa resposta. Mas, claro, ele é um indicador que deve ser usado de uma forma global, deve ser utilizado com análise da empresa, com análise macroeconômica, microeconômica, setorial daquele setor onde você está investindo. Mas ele não deixa de ser um indicador, que não deve ser usado de maneira isolada, como já disse, mas ele é um indicador. Então, o que acontece? A economia com as menores taxas de desemprego tende a entrar em depressão, ela já está pujante, já está no seu auge histórico. Então, temos que analisar essa taxa de desemprego, saber qual daquelas taxas de desemprego que está maior. Estamos falando de taxa de desemprego pela mobilidade das pessoas migrando de um emprego para outro melhor. Estamos falando da taxa de desemprego pela tecnologia ou estamos falando da taxa de desemprego pela conjuntura econômica? Então é isso que temos que saber. Então faça esse link, comece a ver com outros olhos quando passa no jornal, quando você vê reportagem falando que a taxa de desemprego está alta ou baixa. Comece a analisar do ponto de vista dos ciclos econômicos. Taxa de desemprego baixa tende a não ficar pior do que isso, tende agora a reverter. E taxa de desemprego muito baixa tende o que? A aumentar e reverter o ciclo para uma depressão. Então, é essa relação que eu queria fazer sobre o que todo investidor deveria conhecer sobre taxa de desemprego para os seus investimentos. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber nossas atualizações. Meu nome é Emerson Carvalho e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!